depois da Santa Ceia. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5. A oração é o subtítulo. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Vamos orar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade aqui nessa noite, assim como ela é feita aí no céu onde tu estás, Pai. Perdoa as nossas ofensas, perdoa os nossos pecados e ajuda-nos a conseguir perdoar os que nos ofendem, Senhor. Livra a gente do mal que o outro nos faz e do mal que a gente mesmo faz para a gente. Em o nome santo de Jesus, dá-nos, Deus, nessa noite o pão da palavra, da tua palavra, a porção que foi separada para alimentar o nosso espírito e para alimentar a nossa alma. No nome santo de Jesus, amém e amém. Hoje, a gente está concluindo um momento que, como eu disse já, foi muito especial para a nossa igreja. A gente está concluindo, encerrando hoje o nosso primeiro final de semana de oração coletiva de 2015. E na sexta-feira, como eu já mencionei também, a gente teve a nossa mini vigília. E ontem nós tivemos o nosso culto de oração, o nosso culto que a gente chama de culto da hora nona. E até aqui foi para nós um tempo de grande renovação espiritual, um tempo de falar com Deus e um tempo de ouvir Deus falar com a gente. Eu particularmente gostei muito do que aconteceu nesse final de semana, porque eu vi uma coisa que é muito importante que eu vou mencionar na mensagem dessa noite: a diversidade. Pessoas diferentes se apresentando juntos para orarem a Deus, porque às vezes nós temos a tendência de só querermos estar perto de pessoas que são parecidas com a gente. Tem um escritor que eu gosto muito, que ele disse o seguinte: ele prefere frequentar uma igreja pequena, ele disse, porque ele diz assim: numa igreja grande, eu posso escolher as pessoas com quem eu vou conviver. Porque num grupo muito grande você seleciona, mas ele disse, num grupo pequeno, as pessoas com quem eu vou conviver já estão escolhidas para mim. Então a gente não tem a opção. Você tem que conviver com pessoas diferentes de você. Pessoas que pensam diferente de você, que agem diferente de você, que reagem diferente de você. E num primeiro momento parece que isso vai trazer um desconforto muito grande para a gente, e de fato traz. Porque nós gostamos é do igual, nós gostamos é daquilo que não nos traga desconforto, daquilo que não faça a gente se sentir incomodado.
mas é da vontade de Deus. Entenda bem o que eu vou dizer agora. Muitas vezes Deus quer que a gente fique incomodado. Porque quando a gente fica incomodado, que a gente busca uma transformação, que a gente percebe que está alguma coisa em nós excedendo ou faltando. Então, eu gostei muito desse final de semana, porque a gente pode ver na nossa igreja que há uma diversidade. Pessoas que são diferentes, que têm histórias de vida diferentes, que têm uma forma de agir e reagir diferente, mas que estão juntas, debaixo da graça de Deus. Portanto, foi um tempo de nós falarmos com Deus e de nós ouvirmos Deus falar com a gente. Deixa eu aproveitar e interromper a mensagem para cumprimentar. Não lá atrás, a tua ex-cunhada que chegou, seja bem-vinda, querida, no nome de Jesus, com suas filhinhas. Eu parei para cumprimentar porque ela vem de tão longe, né? Você vem lá da Pavuna, né? É uma honra para nós que você tenha chegado aqui, se disposto a sair lá da Pavuna para estar conosco aqui nessa noite. Que Deus te guarde, como trouxe você, e leve você com suas filhas de volta, em nome de Jesus. Foi um tempo de cura, foi um tempo de libertação esse final de semana, foi um tempo de transformação e um tempo de esperança. Um tempo em que a gente deixou de lado as nossas vidas separadas para que a gente pudesse se unir num só propósito. O desejo de apresentar a Deus aquilo que a gente considera importante, a fim de que Ele nos responda de acordo com a sua vontade. E hoje a gente está concluindo esse momento especial com uma expectativa ainda maior, uma expectativa pela manifestação da graça, pelo desejo de Deus se revelar, se fazer percebido por nós aqui nessa noite. E o Senhor ministrou ao meu coração esse texto para a gente encerrar esse período especial da nossa igreja, quando Ele próprio estava ensinando as pessoas a orarem. Então, Jesus é uma pessoa espetacular, né? Em todos os sentidos. Um Deus maravilhoso e uma pessoa espetacular. Da maneira como Ele tinha o cuidado de ensinar. Eu, por exemplo, não sou boa para ensinar. Eu não tenho paciência. Eu atropelo as pessoas. Eu acho que as pessoas têm que... Da primeira vez que eu falei, ela já tem que ter aprendido. Ela já tem que saber. Dudu sabe bem disso, né? Eu dei aula para o meu irmão quando nós éramos crianças. Eu tinha acho que 7, você tinha 6. E minha mãe me empossou professora do Dudu. Eu não sabia nada, ele menos ainda. Mas eu tentava passar para ele o que eu sabia, e eu explicava. O Dudu ficava me olhando com aquela cara, mas ele já tinha viajado, né, na mente dele, super hiperativo. E aí, no final, eu dizia, Dudu, aprendeu? Então, quanto é 2 mais 2? Aí ele dava uma resposta absurda. E eu, na minha grande paciência que tem, pegava o apagador e tacava na cabeça dele, né? Aí ele chorava e ia chorando. Ai, a tia me bateu! E a tia era eu. Porque eu perdi a paciência. Eu explicava, não aprendia, eu já tacava o apagador na cabeça. Enfim, Jesus Cristo não é assim. Glória a Deus. A gente custa aprender, mas Ele não taca o apagador na nossa cabeça. E o Senhor ministrou esse texto ao meu coração que a gente acabou de ler, onde Jesus está ensinando as pessoas a orarem. E a partir do ensinamento dele, nós, eu creio, a começar por mim, seremos ensinados nessa noite também. Jesus estava fazendo o que aqui? Ele estava falando e ensinando a multidão que sempre o acompanhava. E na maioria, aquelas pessoas eram os próprios judeus, o povo dele. Ele estava falando com a sua plateia, naquele tempo mais cativa, a plateia dos judeus. Jesus estava falando com um povo que sabia orar. Ele está ensinando as pessoas a orarem, mas, na verdade, aquelas pessoas sabiam orar. O povo judeu é um povo religioso desde a sua origem. E, portanto, desde a sua origem, eles foram ensinados a orar. Eles foram ensinados sobre a importância de sacrificarem e apresentarem suas orações a Deus. Aquele povo estava acostumado a orar, havia sido ensinado a orar desde a sua formação.
Mas mesmo assim, Jesus, mesmo falando para um povo religioso, um povo que obedecia a uma série de regras e liturgias religiosas, ainda assim, Jesus, mesmo falando com esse povo, estava ensinando eles a orar. E aí a primeira coisa que Deus falou no meu coração, a gente precisa ser ensinado por Deus. Independente da nossa carreira cristã, independente do nosso conhecimento. Eu creio que a primeira mensagem dessa noite para nós é: Deus quer ensinar. Deus é um grande professor. Dentre todas as coisas que Ele também é um tremendo mestre. Ele foi chamado assim, né? Interessante que Jesus, eu sempre penso sobre isso. Jesus, às vezes as pessoas se preocupam tanto com títulos, né? Querem ser chamados de doutores, senhores, e ele nunca se preocupou com isso. Chamavam ele de Jesus. Chamavam de mestre, rabi, rabino, mas, na maioria das vezes, ele foi chamado pelo nome dele. E ele, de fato, é e sempre será um grande mestre. Então, a primeira mensagem para mim e para você nessa noite, diante da mesa do Senhor, dessa noite que fala de oração, não importa quanto tempo a gente esteja na presença de Deus, tem sempre alguma coisa para a gente aprender. Ou para a gente reaprender, porque quem estuda sabe, muitas vezes você aprende alguma coisa e o tempo passa e aquele conceito se perde dentro de você. Você não esquece completamente, mas o conceito se perde e você tem que refrescar a memória, você tem que voltar àquilo e aprender de novo. Então, enquanto nós estivermos sendo ensinados por Deus, está tudo bem, porque é quando nós não temos mais o que aprender com Deus, é que a gente não tem mais utilidade. Mas enquanto há algo a ser aprendido com o Senhor, é porque nós temos utilidade, é porque a nossa vida é importante para Ele e diante dEle. E Ele começa a ensinar aquele grupo de religiosos. E a primeira coisa que Ele fala não é sobre o que as pessoas deveriam fazer, mas é sobre o que as pessoas não deveriam fazer. Eu não sei como é a metodologia de cada um de nós quando a gente tenta ensinar alguma coisa para alguém, mas, em geral, a gente pega o caminho de ensinar o que a pessoa deve fazer. E eu percebo, muitas vezes, Jesus pegando exatamente o caminho oposto, ou um caminho paralelo, não vou nem chamar de oposto. Ele ensinava as pessoas sobre o que elas não deveriam fazer. E ele começa dizendo: não sejam como os hipócritas. A gente espera, muitas vezes, quando ele vai ensinar, que ele venha, e as pessoas gostam, às vezes, de muitas regras, né? Mas a regra de Jesus é um caminho de excelência. Não sejam como os hipócritas, ele começa dizendo. É interessante como a primeira lição desse grande ensinamento não é sobre aquilo que a gente deve fazer. Olha, fale alto, fale baixo, chame de Senhor, chame de Pai. Imposte a voz, não imposte a voz, diga isso ou diga aquilo. Não. O primeiro ensinamento sobre oração, trazido por Deus, pelo seu Filho, nosso Senhor Jesus, é: não sejam como os hipócritas. Ele não está dizendo o que elas deveriam fazer, mas o que elas não deveriam fazer. A primeira lição é sobre não agir de forma hipócrita quando se está orando. A primeira lição de Deus, quando se fala de oração, é sobre verdade, é sobre transparência, é sobre honestidade. É o ponto mais importante para Deus. É verdade, é falar o que está sentindo, é falar o que acredita, é falar o que está dentro do coração. Não é falar o que eu espero que as pessoas gostem de ouvir. Não é falar o que eu mesma espero gostar de ouvir naquele momento, mas é falar o que é verdade. É sobre transparência, é sobre honestidade. A primeira lição da mensagem sobre oração, porque diz a Bíblia que Deus resiste aos soberbos,
mas ele dá graça aos humildes. A primeira lição é um convite radical. Ele convida as pessoas a orarem em seus quartos em secreto, fazendo uma comparação da forma como os judeus gostavam de orar. Os judeus gostavam do público. Os judeus gostavam do que as pessoas observavam. Os judeus gostavam, e eu não estou aqui não quero fazer nenhuma crítica a uma raça ou uma religião, mas é apenas usando o exemplo da palavra, do que está sendo dito aqui na palavra. Eles gostavam do impacto do que eles estavam falando nas pessoas. Eles gostavam de impressionar. A importância da oração estava em que as pessoas se sentissem impressionadas com a oração. E Deus é exatamente o contrário disso. Às vezes, irmãos, você está falando com uma pessoa, como eu agora, eu estou pregando. Eu não faço a mínima ideia do que está acontecendo dentro do coração de vocês. Eu não tenho nenhuma capacidade para alcançar de verdade o que está acontecendo no coração de vocês. Eu posso suspeitar pela maneira como vocês se contorcem no banco, se mexem, ou pela expressão facial. Eu posso ter uma ideia, mas eu posso também, a partir disso, estar completamente errada. Às vezes uma pessoa está quietinha e a gente pensa assim, não está acontecendo nada. E na verdade está acontecendo tudo dentro dela. E às vezes uma pessoa está aparentemente demonstrando que está acontecendo tudo e não está acontecendo nada. Ontem eu achei muito interessante. Nós tivemos um espaço, ontem e anteontem, para o testemunho. E houve testemunhos na sexta e ontem o Toinho quis dar um testemunho. E o Toinho pegou o microfone e a irmã Rami traduziu o testemunho do Toinho. Pelos muitos anos que ela já convive com ele, ela já sabia o que ele queria dizer. E eu vi no momento em que ele começou a tentar falar, e é mais difícil para ele, a gente tem que ter paciência para aguardar ele falar. Ela falou por ele, e aí quando terminou, desceu uma lágrima do rosto dele. Ele deu o testemunho através dela. Quer dizer, a gente não faz a menor ideia do que está acontecendo dentro do coração de uma pessoa. Só Deus tem esse acesso. Então, não sejam como os hipócritas. Não se deixem conduzir pelo que vocês estão vendo, pela forma como as pessoas parecem impressionadas com o que vocês dizem ou com o que vocês fazem. Vão para o quarto de vocês. Jesus não estava criticando a oração em público, ele não estava querendo dizer que a gente sempre deveria orar só no quarto, não. O que ele estava querendo dizer é que fosse em público ou fosse na intimidade, a postura deveria ser a mesma que a gente tem quando está no quarto. A postura em público deveria ser sempre, ou deve ser sempre a mesma que a postura. Mas eu confesso que, será que isso é uma verdade para mim? Será que eu oro em público do mesmo jeito que eu oro no meu quarto? A primeira lição é sobre transparência, é sobre verdade, é sobre esse encontro pessoal no meio da oração com Deus. Naquela época, enquanto Jesus ministrava esse ensino, os religiosos eles tinham uma especial predileção pela oração em público. E até hoje, em Israel, no Muro das Lamentações, mais uma vez eu repito, eu não quero criticar, só estou mencionando uma realidade, é um fato. Até hoje, no Muro das Lamentações, você vai encontrar os religiosos judaicos ali, o dia inteiro, muitas vezes, fazendo aquelas orações, com todo aquele gestual, e eles ficam ali em público o dia inteiro, se revezando uns com os outros. Existe uma escala de valor, né? Eles têm uma escala de valor de quem ora, quer dizer, quanto mais a pessoa conseguir se concentrar naquele movimento, e quanto mais horas ela permanecer ali de pé, naquele calor escaldante, com um terno preto dos pés à cabeça, de chapéu, com todo aquele gesto, todo aquele vestuário deles,
então essa oração chegou a Deus. E Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que vem em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Como eu dizia até hoje, com todo respeito à religião judaica e todas as outras religiões, em Jerusalém, durante todo o dia, encontraremos pessoas religiosas orando publicamente no Muro das Lamentações. Jesus não estava proibindo ou condenando a oração em público. Não se tratava do local da oração, mas da atitude de quem ora. Quem ora em público muitas vezes se preocupa com quem está ouvindo o que ele está dizendo, o que ela está dizendo. Se preocupa em impressionar a plateia. Quem ora em secreto não tem plateia. Ou melhor, quem ora em secreto tem a plateia de uma pessoa só. A plateia de Deus. Invisível, mas a mais poderosa de todas. E a única que realmente vale a pena impressionar. E é a plateia que não quer ser impressionada. Deus. Tem alguma coisa que a gente possa fazer que impressionasse Deus? Agora, um coração contrito e quebrantado, Deus não resistirá. Isso é. Quando a alma se rasga diante dele, isso impressiona Deus. A ponto dele não resistir. Assim, a primeira lição sobre oração é dirigida ao próprio povo dele, lembrando que Deus ouve o que é dito de verdade e o que é dito de verdade para ele. Em seguida, Jesus continua ensinando, e aí ele se dirige ele menciona a forma pagã de oração. Ele diz: não sejam também como os pagãos. Está aqui no versículo 7, na parte B. Versículo 7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Então, primeiro ele está falando com os judeus e agora ele volta o discurso dele, ainda não dizendo que as pessoas deveriam fazer, mas dizendo que as pessoas não deveriam fazer. E aí ele usa o exemplo dos pagãos. Ele se dirige à forma pagã de oração, que era marcada pelas repetições. Agora ele não está falando usando o exemplo dos religiosos judeus, mas o exemplo dos povos pagãos, como os romanos, os gregos, os sírios, que usavam a metodologia das repetições. E como Jesus mesmo disse, faziam isso porque pensavam que por falarem muito seriam ouvidos. A gente poderia chamar essa técnica de técnica do convencimento. E tem gente que pensa assim, né? Não é só em termos de oração. Tem gente que pensa e, de uma certa forma, às vezes até alcança êxito. Se você repetir muito a mesma coisa, você acabará convencendo a pessoa a fazer aquilo. Então, tem gente, as crianças usam muito essa técnica, né? Elas pedem a mesma coisa, pedem. Aí, uma hora, e o próprio Senhor Jesus, falando de oração, ele também citou isso, né? Daquele homem, daquela mulher viúva que ficava insistindo para que o juiz iníquo fosse favorável à causa dela, e de tanto que ela insistiu. Mas o que Jesus está querendo dizer? São as vãs repetições, são as repetições sem honestidade, sem verdade, sem transparência, são aquela auto-hipnose, né? Ou então a hipnose coletiva. Você vai no estádio de futebol, você vê a repetição e o poder que a repetição tem. Porque todo mundo, é campeão. Não é assim? Ou então o time está jogando contra o outro e eles ficam ali maciçamente repetindo, Fluminense. Sou tricolor de coração. Ops, não. Mengo. Como é que é o grito de guerra do Vasco? E do Botafogo? Ninguém sabe, esse pessoal não... Hã? Só assim. Começaram, fala e futebol, se levantam.
A Bíblia tem exemplos de vãs repetições. Lá em 1 Reis, capítulo 18, você pode abrir em casa e ler 1 Reis 18, de 25 a 26, quando Elias estava no Monte Carmelo, enfrentando os profetas de Baal, havia 2 novilhos para serem sacrificados, um a Deus e o outro a Baal. E Elias disse assim, olha, podem sacrificar um novilho de vocês primeiro. Vocês são muitos, podem fazer isso primeiro, depois eu vou sacrificar o meu. E aí a Bíblia diz, nesse versículo, que os profetas de Baal, eles sacrificaram aquele novilho e de manhã até o meio-dia, eles repetiram a mesma coisa. Eles ficavam dizendo assim, Baal, ouve-nos, Baal, ouve-nos, Baal, ouve-nos. Aí fica, Baal, ouve-nos, Baal, ouve-nos. Aquele mantra. Lá em Atos também tem outro exemplo disso. Em Atos, capítulo 19, versículo 34, você vai encontrar... Vamos ler, até para eu não ferir a palavra de Deus e mencionar o que não está escrito. Atos 19, versículo 34, o tumulto em Éfeso, que começa no versículo 23. Houve um tumulto porque os irmãos chegaram na cidade de Éfeso para pregar o evangelho. E Éfeso era uma cidade extremamente idólatra. E no versículo 34 diz assim, mas quando, isso é o povo, né? Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas. Grande é a Ártemis dos Efésios. Grande é a Ártemis dos Efésios, ou Diana, né? É o mesmo nome, serve Diana. Grande é a Diana dos Efésios. Já imaginou que é um povo ficar por 2 horas gritando a mesma coisa, como se isso fosse uma oração? Grande é a Diana dos Efésios. Então Jesus disse, não façam isso. Não acreditem que vocês podem me convencer por ficarem repetindo a mesma coisa. Não pensem que eu seria como esses deuses que nem existem, que se deixam convencer por repetições, ou que querem hipnose pública como manifestação de espiritualidade. Com vocês será diferente. Sejam francos, sejam sinceros, sejam objetivos. Digam para Deus o que vocês querem dizer. Não é pela muita repetição que vocês serão ouvidos. Agora, insistam naquilo que é importante para vocês. Porque cada vez que nós apresentamos a Deus uma causa, a gente fala e apresenta aquilo de uma forma diferente. E eu creio que quando nós oramos, nós somos transformados pela oração que estamos fazendo. Alguma coisa misteriosa acontece naquele momento e a oração, ela vai transformando a gente. Quantas vezes, não sei se, eu creio, já deve ter acontecido com você, você começa orando com um propósito e no final da oração você já mudou o teu propósito, porque o Espírito interage, o Espírito Santo interage com você. Uma vez eu tive o meu carro rebocado na calçada da igreja. E eu fui para casa chateada. Eu já tinha recuperado o carro, gastei um dinheiro, né, para pagar reboque, multa, e eu fiquei aborrecida. Eu dobrei meus joelhos no meu quarto, revoltada, e falei, Senhor, que coisa, eu não aceito isso. E eu estava imbuída de um senso de justiça humana. Eu queria uma justiça de Deus, que Deus punisse as pessoas que tinham denunciado e tinham me levado àquela situação. Era isso que eu queria. Era isso que eu queria. Eu estava, não aceito, Senhor. E aí, no meio da oração, Deus falou para mim assim, você já fez a mesma coisa. Eu disse, eu? Nunca. Senhor, eu nunca denunciei o carro de ninguém na calçada. E Deus falou para mim assim, você já não chamou, já não fez denúncia por causa de barulho de bar em frente à sua casa? É a mesma coisa. Aí eu parei. Ele falou exatamente assim comigo. Você já fez a mesma coisa. Eu disse, não, nunca, Senhor, eu nunca fiz isso. Você já denunciou o bar em frente à sua casa.
Aí eu ainda tive a ousadia de falar para Deus assim, Senhor, mas é diferente. Eu, diante de Deus na oração, eu falei assim, Senhor, mas é diferente, eles estavam perturbando no horário. Deus falou, ao meu coração, não é diferente, não. E aí, naquele momento, eu vi que quando eu passei para o outro lado, né? Tudo bem, do meu ponto de vista, aquele bar me prejudicava, eu estava coberta de direitos e tal, e tal. Talvez a pessoa que denunciou meu carro em cima da calçada se sentisse da mesma maneira. E tanto eu quanto o bar incorremos numa infração, né? Não pode estacionar em cima da calçada, não pode fazer barulho depois de determinada hora. Às vezes a gente começa a oração de um jeito, no meio da oração Deus mostra uma outra coisa para a gente. Por isso, não usem de vãs repetições, interajam com o Espírito Santo. Eu creio que existe aqui um ponto importante, porque repetir a mesma coisa pode estar simbolizando a tentativa de criar humanamente o que é espiritual. E aí é aquela tentativa do homem ser Deus. E aí Jesus, no terceiro ponto, ele começa a ensinar, então, a maneira como a gente deveria orar. E a oração que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso, ela é uma revolução em todos os sentidos. Talvez hoje, depois de mais de 2000 anos, a gente não consiga mais alcançar o impacto revolucionário dessa forma de oração que Jesus ensinou àqueles primeiros ouvintes. Ele disse que a gente deveria orar ao nosso Pai que está nos céus. E é esse o único ponto que eu vou focar agora para concluir a mensagem. Ele disse, Pai, vocês devem orar assim, Pai nosso que estás no céu. Pela primeira vez na história da humanidade, alguém tinha a coragem de chamar o Criador de Pai. Para nós hoje, 2000 anos depois, talvez não seja, a gente não consiga mais alcançar o impacto que foi para aquelas pessoas ouvirem alguém ter a ousadia de chamar o Criador de Pai. E mesmo hoje, 2000 anos depois, mesmo a gente já tendo se acostumado à ideia de Deus como Pai, para muita gente isso ainda pode soar difícil. Porque quando a gente chama Deus de Pai, inconscientemente a gente faz uma associação com os nossos pais humanos. Inconscientemente. E aí, muitas vezes, isso causa também um conflito dentro da gente. Se uma pessoa teve uma boa relação com seu pai, talvez nem perceba o conflito. Mas se ela não teve uma boa relação, naquele momento, talvez um bloqueio se apresente. Pai? Jesus estava ensinando muito mais do que uma oração, porque essa oração é poderosa para transformar o que está orando. Pela primeira vez, como eu já disse, alguém tinha tido a ousadia e a coragem de chamar o Criador de Pai. No Velho Testamento, a gente vai encontrar algumas passagens onde a ideia de Deus como Pai, ela vai se apresentar. Mas na maioria dos textos do Velho Testamento em que essa ideia se apresenta, é o próprio Deus que está apresentando essa ideia. O povo mesmo não tinha coragem. O Salmo 89, versículo 26, apresenta essa ideia. Mas o próprio povo do Velho Testamento não tinha coragem de chamar Deus de Pai. Mas é Jesus quem, pela primeira vez, desmistifica esse termo, popularizando a imagem de Deus como Pai. E foi esse o motivo usado pelos religiosos para acusarem Jesus de blasfêmia. Foi aí que eles pegaram Jesus. Porque você blasfema afirmando que Deus é seu Pai e, portanto, você é Deus. A oração, então, é o quê? Por que eu mencionei isso? Porque a oração é um ato revolucionário, tanto para o que vai acontecer do lado de fora, quanto para o que está acontecendo do lado de dentro. E a gente não pode perder isso de vista. A oração é um ato de ousadia e um ato de enfrentamento, onde a gente diz Pai Nosso. E aí eu tenho que lidar com tudo que essa ideia de Deus ser chamado como Pai representa para mim, que talvez não tenha tido uma boa relação com meu pai.
E ao mesmo tempo, eu tenho que conseguir me aproximar de Deus com a ideia, com o sentimento de que Ele é meu Pai. Ainda que eu não tenha tido um bom referencial humano de paternidade, eu ainda posso ser curada para chamar Deus de Pai e entender o que isso significa e representa para mim. Finalmente, Jesus, além de popularizar a imagem de Deus como Pai, ele democratizou essa imagem, colocando depois de Deus o verbo que indica pertencimento no plural. Ele disse Pai nosso. A oração é um ato revolucionário. Essa é a última lição que eu trago para nós nessa noite do impacto da oração. E ela tem a função de nos lembrar que esse Deus que ouve as orações, esse Deus que responde, esse Deus que age, esse Deus que criou um plano de salvação para os homens, esse Deus que está no meu quarto, no seu quarto, na minha intimidade, na sua intimidade, ouvindo a minha oração e ouvindo a sua oração, ele não é só meu, ele não é só seu, ele é nosso. Ele é o Deus de pessoas que pensam como você, e Ele é o Deus de pessoas que pensam diferente de você. Se essas pessoas como você reconheceram a Jesus como Senhor e Salvador da vida delas. Ele é o Deus de pessoas que agem como você, e Ele é o Deus de pessoas que não agem como você, se essas pessoas, assim como você, também receberam a Jesus como Senhor e Salvador da vida delas. Deus é meu, Deus é seu, Deus é nosso. Deus é de todos aqueles que receberam seu Filho como Senhor e Salvador. Ele é daquele que sabe se expressar e fala bem, e ele é daquele que mal consegue balbuciar algumas palavras que a gente nem entende. A diversidade é uma marca fundamental da Igreja de Cristo, porque a graça de Deus é a única força capaz de superar todas as barreiras humanas, sejam sociais, econômicas, culturais ou de gênero. E eu concluo com a frase do arcebispo William Temple, que disse o seguinte: quando eu oro, coincidências acontecem. Quando eu não oro, não acontece. Interessante, né? Quando eu oro, ele disse, coincidências acontecem. Quando eu não oro, não acontece. Hoje é o domingo que nós fecharemos esse final de semana que foi tremendo e que isso possa se perpetuar em nós. E é tudo tão mais simples do que a gente imagina. Seja sincero, seja franco, seja objetivo. Não se assuste com o que é diferente de você, porque Deus é nosso. Se alguém orar diferente de você, não importa. Só importa se está orando para Deus. Se estiver orando para Deus, Deus ouvirá. Deus ouve até o que a gente não fala. Ele conhece a palavra antes que a palavra seja formada em nós. Ele conhece a nossa inconsciência. Esse lugar, que graças a Deus já não é nem um lugar tão misterioso. A gente hoje vive uma época em que as pessoas estão muito menos reprimidas. E por elas estarem muito menos reprimidas, a consciência das pessoas está podendo se revelar de uma forma muito mais intensa. Então, tem até alguns pesquisadores que já estão querendo diminuir a importância da inconsciência, dizendo que a inconsciência hoje, que no passado tinha uma importância enorme, como um lugar de mistério, onde nós guardávamos as coisas que nós mesmos não sabíamos, eles vão dizer, hoje em dia, está tudo tão sendo revelado, talvez já nem haja tanto na nossa inconsciência. Mas ainda que haja muita coisa lá, Deus conhece. Deus conhece o que nos motiva, Deus conhece o que nós sentimos. Portanto, hoje é noite de orar, amém? Diante da mesa do Senhor. E eu vou pedir que você permaneça sentado, mas os músicos eu vou chamar nesse momento aqui.
E nós vamos cantar um cântico, que vou chamar os diáconos e as diaconisas, eles vão começar a distribuir o pão e o vinho nessa noite. E eu convido a todos que creem no Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, que já foram batizados nas águas, são esses os requisitos que nós usamos para a participação na Santa Ceia. Você não precisa ser membro da comunidade cristã Vida Abundante, mas se você crê no Senhor e foi batizado nas águas, você é bem-vindo a participar da ceia conosco nessa noite, porque Deus é teu, Ele é nosso, Ele é seu e Ele é meu. Receba o pão e o vinho nessa noite e vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos ensine a orar com transparência. Eu gostei muito do que aconteceu aqui, repito mais uma vez, nesse final de semana. Houve momentos em que a gente chamava uma pessoa para orar e antes dela orar, ela revelava o que estava no coração dela. De uma forma tão íntima, tão pessoal, às vezes pedindo até ajuda. Isso é tão bom, porque a gente vê que aí há a cura, aí acontece o milagre de Deus. Porque as pessoas estão abertas para Deus, porque não tem máscara, porque não existem super-homens nem super-mulheres, só existem homens e mulheres. Eu me lembrei agora do que disse um famoso autor russo. Eu sempre troco, se foi... Eu nem vou mencionar, porque eu sempre troco o nome deles. Enfim, ele era um homem que amava Deus, mas ele sempre tinha muitos problemas. E ele era muito criticado porque ele pregava a palavra de Deus, mas ele sempre tinha muitas quedas. E os seus adversários o criticavam muito por isso. E ele tem uma frase, tomara Deus que eu consiga lembrar dela toda, mas pelo menos a ideia. Ele diz o seguinte: olha, meu amigo, se você me vir pelo caminho caído, não se alegre com a minha queda. Me ajude a levantar. Porque eu não passo, assim como você, de mais um bêbado, tentando encontrar o caminho de volta para casa. O que ele quis dizer? Que, na verdade, todos nós somos errantes pelo caminho. E a gente está tentando encontrar em Cristo o caminho de volta para casa. Então, o importante, ou o mais importante, não é se a pessoa caiu ou se ela permanece de pé. O mais importante é que ela continue no caminho. Porque se a pessoa cair, Deus é poderoso para levantá-la. Nós cremos nisso, não cremos? Num Deus que levanta pessoas, num Deus que levanta o caído, num Deus que dá vigor às pessoas, que dá ânimo para elas continuarem, num Deus que sustenta. Então, claro, ninguém quer nem deve querer ficar caído ou cair. Mas se alguém caiu, arrependa-se. Peça perdão a Deus e peça que Ele te levante. Em nome de Jesus. Vamos cantar um cântico enquanto os irmãos são servidos? Posso ajudar? Pai nosso, os céus proclamam, Dudu. Pai nosso, eterno Deus, o Criador de céus e da terra. Amado, bendito, né? Amado, bendito Rei, todo louvor seja o teu nome. Os céus proclamam a tua glória. Os céus proclamam a tua glória. Não há linguagem nem há palavra. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a tua voz. Os céus do começo.
nosso eterno Deus, o Criador dos céus e da terra. Amado, bendito Rei, todo louvor seja o teu nome. Os céus proclamam a tua glória, não há linguagem nem há palavra. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a tua voz. Os céus proclamam a tua glória. Não há linguagem nem há palavra. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a tua voz. Amém. Na noite do último jantar, Jesus tomou um pão diferente desse, um pão típico, um pão sem fermento. Ele partiu e deu para aquelas pessoas, seus discípulos, comerem aquele pedaço de pão que era partido por ele e dado a elas. E ele disse: esse é o meu corpo, que é partido por vocês. Da mesma forma, ele pegou um cálice de vinho e o deu aos seus discípulos, dizendo a eles: tomai e bebei todos vós. Esse é o cálice da nova e eterna aliança no meu sangue, no meu nome. Façam isso todas as vezes que vocês se reunirem. E a gente tem feito assim todos os meses. A gente pede a Deus que nos lembre que houve um sacrifício. É isso, né? Essa mesa é para lembrar isso. É para lembrar que houve o sacrifício dele. Que a gente é ouvido por Deus não porque a gente fala bem, nem mesmo porque a gente é sincero. A gente é ouvido por Deus porque o sangue de Jesus abriu essa possibilidade. Porque houve um sacrifício que permite hoje esse acesso. A gente é curado porque houve um sacrifício. Porque no meu lugar, alguém recebeu a minha doença. Seja do corpo ou seja da alma. Às vezes, a gente não carrega uma doença no corpo, mas às vezes a gente carrega uma doença na alma. Uma personalidade que nos atrapalha, um comportamento que provoca tanto problema na nossa vida. E a gente precisa de cura. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas se eu sou curada na minha personalidade, no meu comportamento, é porque ele foi ferido. Então, que a gente possa se lembrar disso nessa noite, mas se lembrar não para lamentar apenas, para dizer, puxa, não. Se lembrar para fazer o que nós devemos fazer, tomar posse do que veio com o sacrifício dele. Porque a melhor forma de nós honrarmos o sacrifício do Senhor Jesus não é vivermos no lamento ou na lamentação, mas é a gente se apropriar da liberdade, da cura, da restauração. Eu sempre comparo com o filme do Resgate do Soldado Ryan, onde um pelotão de 12 homens, quase todos foram sacrificados para salvar um soldado no meio da Segunda Guerra Mundial, porque aquele único soldado era
o único filho que restava, uma mãe que já tinha perdido 3 filhos. Então, o 4º filho, o general maior, ordenou que ele fosse trazido são e salvo para casa. E aqueles homens morreram para salvar a vida daquele jovem. E no final do filme, ou melhor, acho que é no início tem essa cena, aquele rapaz que foi salvo, ele está velhinho. Ele leva a esposa dele até o túmulo do tenente, que havia sido morto para que ele fosse salvo. E ele vira para a esposa e diz assim, diga para ele que eu fui um bom homem. E aí ela segura a mão dele, velhinha também, diz, ele sabe que você viveu um bom homem. Por quê? Porque na hora que o tenente estava morrendo, ele se aproximou do tenente, e o tenente disse no ouvido dele assim, faça valer a pena. Faça valer a pena o sacrifício que a gente fez por você. Você vai voltar para casa, gente. Não. Faça valer a pena. Gente, faça valer a pena. O sacrifício, a morte dele. Vivendo debaixo da vontade dele para a sua vida. Não apenas vivendo no que você quer fazer ou ser, mas vivendo debaixo da vontade dele para a sua vida. Faça valer a pena. Amém?